Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à nossa exposição da minha tradução de Lucas. Estamos agora no verso 39 do primeiro capítulo, onde Maria vai fazer uma visita a Elizabeth. Vou ler então os versos 39 a 41. Então, naqueles dias, Maria preparou-se apressadamente e foi para a região montanhosa, a uma cidade de Judá, onde entrou na casa de Zacarias e saudou a Elizabeth. Ora, sucedeu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o bebê pulou no seu ventre. E Elizabeth ficou cheia de Espírito Santo. Transparece claramente que Maria entendeu claramente que a palavra do anjo a respeito de Elizabeth era totalmente irrelevante. Então ela preparou-se apressadamente, em seguida, e se mandou para a Judeia. Ela estava na Galileia, ela se mandou para a Judeia, onde morava a Elizabeth. Olha o efeito que teve a mera saudação de Maria. A saudação de Maria entrou no ouvido da Elizabeth duas coisas. Primeiro, o bebê pulou no ventre. De passagem, se o bebê pulou é porque o bebê estava consciente e, portanto, o bebê é ser humano. Quem está abortando o bebê está abortando o ser humano. E Elizabeth ficou cheia do Espírito Santo, o que ela provou em seguida. Vamos ver então agora a profecia de Elizabeth, 42a 45. E ela, quer dizer, Elizabeth, exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. Porque sou tão agraciada que a mãe de meu Senhor viria visitar-me. Isto mesmo, porque ao chegar o som da tua saudação aos meus ouvidos, o bebê pulou de alegria no meu ventre. Bendita é aquela que creu, porque haverá cumprimento das coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu não quis gritar, porque também não sei o caso, mas aqui diz que, verso 42, ela exclamou com grande voz. Ora, já exclamar já é volume a mais. Então, com grande voz, é porque a Elizabeth realmente encheu os pulmões. Ela... Para quê? Olha, Maria estava bem de frente dela. Para que gritar no rosto de Maria? Eu entendo que, como ela estava cheia do Espírito Santo, o próprio Deus estava querendo que as vizinhas ouvissem os dizeres dela. Pode saber que as vizinhas mais próximas vieram correndo, com certeza. Agora veja o que a Elizabeth fala no verso 43. Porque sou tão agraciada que a mãe de meu Senhor, a mãe de meu Senhor, viria visitar-me. Então, o que a Elizabeth está dizendo, inspirada pelo Espírito Santo, é que o Messias já estava no ventre de Maria, fatalmente. Como poderia Elizabeth dizer a mãe de meu Senhor? Como mãe? Só podia ser mãe se já está com o bebê no ventre. Caso contrário, não era cabível isso. Meu Senhor, como assim? Elizabeth está declarando que é o Messias que está no ventre de Maria. Então, fatalmente, ela foi fertilizada imediatamente quando ela concordou, pronto. O Espírito Santo a fertilizou. É isso que a Elizabeth, cheia do Espírito Santo, confirma.
O Messias já está no ventre da Maria. Aí ela cita o bebê pulando de alegria. Obviamente o bebê está consciente, portanto é gente. Quando aqui no 45, bendita é aquela que creu. Convenhamos. Então nós temos que reconhecer, como Elizabeth reconheceu, que a Maria creu, isso foi um ato de fé realmente. Ela creu naquilo que o anjo havia falado, que não era pouca coisa. Não era nada de pouca coisa. Maria creu, concordou, e aqui então a Elizabeth, haverá cumprimento das coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Como poderia Elizabeth saber dessas coisas? Da Judeia até Galileia é um pedaço. Obviamente não havia absolutamente a maneira humana de Elizabeth saber nada. Obviamente foi revelação de Deus. Além disso, você vê que Elizabeth afirma que foi Deus que falou com Maria através do anjo. Foram ditas da parte do Senhor. Isso aí. Pronto, podemos prosseguir. Agora vamos ouvir a reação de Maria. Eu vou ler de 46 a 56. Aí Maria disse: Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, pois ele atentou para a condição humilde de sua escrava. Isso mesmo, porque de agora em diante todas as gerações me dirão abençoada, pois o Poderoso fez coisas sublimes em meu favor, e santo é seu nome. A sua misericórdia é para gerações de gerações, quanto aos que o temem. Com o seu braço ele realizou poderosos feitos, dispersou os soberbos no raciocínio de seus corações. Ele destronou governantes, exaltou os humildes. Ele encheu os famintos de coisas boas e despediu vazios os ricos. Ele tomou o partido de seu servo Israel, lembrando-se de misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e seus descendentes, enquanto houver era. Aí Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e então voltou para casa. Observamos no verso 47 que Maria declara que ela precisa de Salvador. Você sabe que uns e outros dizem que Maria não tinha pecado, etc, 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 mas aqui ela diz que ela mesma precisa de Salvador. Deus, meu Salvador. Aquilo que o anjo havia dito, ela realmente é abençoada e será assim falada, chamada todas as gerações, isso até hoje. Tem sido 2000 anos e durante esse tempo todo, cada geração houve pessoas chamando ela de abençoada. Até hoje. Agora, a partir aqui do verso 50, parece que ela faz quase um discurso de justiça social, se podemos usar essa expressão. Ele dispersou o soberbo, ele destronou o governante, ele exaltou humildes, ele enche faminto por coisa boa, ele despede o vazio rico. Curioso, que eu diria que onde e quando a Maria presenciou pessoalmente essas coisas. Esse discurso aqui é curioso. Não sei se ela tinha visto isso. Agora, a partir de 54, ela está relembrando realmente a aliança feita com Abraão e com o povo de Israel. Então, ela diz que agora é que Deus está lembrando, etc. E ela faz lembrar que o que foi prometido a Abraão é até o fim do mundo. Enquanto houver, era. Então, o fim do mundo. Sim, eu preciso esclarecer um detalhe aqui, que talvez o que eu tenha lido não é exatamente como está na sua Bíblia.
Eu segui aqui a melhor linha de transmissão, embora fazendo parte de apenas 35% dos manuscritos neste exato lugar, manuscritos gregos no caso. Eu entendo com isso que as coisas mencionadas dizem respeito a este mundo, tão somente, e não ao próximo novo mundo que Deus vai criar. Porque aí, enquanto houver era, isso aqui se limita à história deste mundo. Assim entendo. Agora, diz aqui no verso 56 que Maria ficou lá 3 meses. Agora, o meu comentário é este: aqueles 3 meses na casa de um sacerdote certamente contribuíram na preparação de Maria para o papel de mãe do Messias, sendo que ela recebeu instrução relevante das Escrituras. Parece que Maria viajou antes do nascimento de João. Aliás, estando ela grávida de 3 meses, estava mais do que na hora de voltar para casa e enfrentar a situação que a aguardava. Embora José a tivesse levado para casa imediatamente, tudo indica, obedecendo à direção de Deus, após somente 6 meses, nasceria um bebê de tamanho normal, não prematuro. É verdade que Zacarias estava mudo, mas ele, obviamente, tinha uma coisa como é que chama para escrever com giz ou o que tivesse para fazer isso. Então, ele, ou mesmo assim, sem falar, poderia abrir o texto sagrado e ir mostrando para ela textos relevantes, certamente. Pronto, então agora a partir do verso 57, muda totalmente agora, muda de volta para João, agora temos o nascimento dele. Eu vou ler 57 a 66, que é o que trata do assunto. Já o tempo para Elizabeth dar à luz completou-se e ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de sua grande misericórdia para com ela e alegraram-se com ela. Aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e começaram a chamá-lo pelo nome de seu pai, Zacarias. Sua mãe reagiu e disse: nada disso. Ele será chamado João. Aí disseram a ela: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Então começaram a fazer sinais ao pai quanto a como ele queria que o menino se chamasse. Pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu isto: o seu nome será João. Todos se maravilharam. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, bendizendo a Deus. Abre parênteses. Ora, veio um temor sobre todos os seus vizinhos e por toda a região montanhosa da Judeia. E por toda a região montanhosa da Judeia se falava de todas estas coisas. E todos os que as ouviram, as conservavam nos corações, dizendo: o que vai ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Fecha parênteses. Com ele, no caso, o menino. A Elizabeth leva a termo, dá à luz assim, tranquilamente, e naturalmente as vizinhas estão por perto, todo mundo regozijando. No 8º dia, nem todo mundo tem entendido o motivo disso. Não é um rito meramente sádico para maltratar o menino. Tem motivo médico para o procedimento. Agora, o porquê do 8º dia? Exatamente no 8º dia,
na vida de uma pessoa, dois agentes coagulantes de sangue diferentes, a saber, vitamina K e protrombina, atingem seu nível mais alto no sangue, 110% do normal, exatamente no 8º dia. De sorte que é o melhor dos dias da sua vida para uma pequena cirurgia. Agora, há 4.000 anos, quem além do Criador sabia disso? Quando ele determinou o procedimento a Abraão. Então, obviamente, esse negócio do 8º dia é um item bastante interessante e importante. Somente o Criador sabia disso há 4.000 anos. Agora, no verso 60, a mãe é enfática. Ela não esconde o jogo, como se diz. Nada disso. Ela, quer dizer, eu estou querendo traduzir o grego, ela foi muito enfática. Não, não e mesmo não. Ele será chamado João. Foi isso, naturalmente, a instrução do anjo, você se lembra? Aí todo mundo, onde já se viu? De onde vem esse nome? Aí chamaram o pai, ele pede a tabuinha, o seu nome será João. Exatamente assim. Agora, imediatamente a sua boca se abriu e assim por diante. O que ele falou está nos versos 67 em diante. Os versos 65 e 6 é meramente uma coisa, uma parte histórico, parentético. A reação não só dos vizinhos, todo mundo pode saber que aquela notícia correu o mundo de lá. Agora vou ler então 67 a 75, 67 a 75. O seu pai Zacarias foi cheio de Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito seja Jeová, o Deus de Israel, porque tem visitado e providenciado redenção para o seu povo, e tem nos levantado um chifre de salvação na casa de seu servo Davi, assim como ele falou pela boca de seus santos profetas desde tempos antigos, salvação dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com nossos pais, isto é, lembrar-se da sua santa aliança, o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, abre parênteses, uma vez resgatados da mão de nossos inimigos, fecha parênteses, os sirvamos sem temor, em santidade e retidão moral perante ele todos os dias da nossa vida. Ele prossegue falando, mas aí ele vai se dirigir ao menino. Então vamos voltar aqui e ver como eles estavam falando hebraico. Eu entendo que quando aqui a tradução para o grego, bendito seja o Senhor, mas provavelmente ele tenha falado mesmo Jeová, que era exatamente e continua sendo o Deus de Israel. Veja o que ele vai dizendo. Ele está reconhecendo que o que está no ventre da Virgem Maria é realmente o Messias, tem visitado, providenciado redenção para o seu povo. Aí ele fala da aliança feita com Davi, coisa e tal, que também o próprio anjo tinha falado, mas também vem do Antigo, nos escritos dos profetas. Quando no verso 71 aqui fala salvação dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, ora, no momento eles estão debaixo do jugo do Império Romano, não é? Mas parece que Zacarias entende claramente que o Messias está a caminho. Aliás, foi isso que o anjo Gabriel disse a ele, Zacarias. Então, ele, assim como, aliás, os próprios discípulos de Jesus mais tarde, estava esperando um reino físico, aliás, político mesmo, que os livraria da dominação romana. Não só ele, os discípulos também com essa mesma expectativa. Apesar de tudo que Jesus disse, não, até o último instante ainda estavam querendo isso. Então,
essa expectativa estava arraigada na alma do povo. Que o reino messiânico iria de fato fazer tudo isso, só que eles esperavam que fosse já e não iria ser naquele momento. Ainda bem. Aí, misericórdia com os pais, lembrar da aliança. Agora vamos ver o que está no verso 75, começando com 74. O que seria isto aqui? Que para podermos servir a Deus sem temor, em santidade e retidão moral perante Ele, todos os dias da nossa vida. Os cristãos, no momento, os cristãos na China que estão sendo perseguidos pelo governo, eles podem servir a Deus sem temor? Por um lado espiritual sim, mas pelo lado físico não, porque estão sendo ameaçados. Santidade e retidão moral. Se você está numa cultura controlada por Satanás, você levar uma vida santa, você vai chamar a atenção negativa. O pessoal não vai gostar. E você insistir em retidão moral também não. Procure você entrar no nosso Congresso Nacional e pregar a retidão moral. Ver até onde você consegue. Talvez seja morto na hora. Que retidão moral, dono? Todos os dias da nossa... Olha, gente, isso aí é só num país onde a cultura é cristã ou então no futuro reino messiânico. Aí sim. Mas que isso seria ótimo? Oh, que coisa, né? Poder servir a Deus sem temor, santidade, retidão moral, todos os dias da nossa vida, já seria um começo do paraíso cá embaixo. Voltando ao verso 69, eu li sem explicação, levantando um chifre de salvação. O chifre é literalmente o que está no texto grego, mas nem todo mundo vai entender talvez essa expressão. Mas chifre era usado na cultura hebraica, judaica, para sinal de força, força física, força militar, força política. Assim como os animais machos que têm chifre, usam o chifre para se defender ou para brigar, enfim. Então, um chifre de salvação seria uma salvação operante, funcional, eficaz, poderosa, quem sabe. Então, vamos prosseguir agora com o verso 76, 7 e meia, onde agora Zacarias vai se dirigir direto ao menino, que não está entendendo nada, mas até o 80. Aí vamos terminar o capítulo 1. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir adiante da face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento de salvação, mediante o perdão dos seus pecados, através das ternas misericórdias de nosso Deus, com as quais a divina alvorada nos tem contemplado, para dar luz aos que estão assentados em escuridão e na sombra de morte, para guiar os nossos pés para dentro do caminho de paz. Fecha aspas. Verso 80, o menino seguia crescendo e sendo fortalecido em espírito. E ele permaneceu em áreas ermas até o dia de sua apresentação a Israel. Mas voltando agora à fala de Zacarias, agora, vem cá. Será chamado profeta do Altíssimo. Então, ele está declarando que Jesus é Altíssimo e que João vai ser profeta dele, porque em seguida, hás de ir adiante da face do Senhor. Ora, ora, ora. O Senhor é Deus. Então, Zacarias está afirmando que Jesus, que ainda está no ventre de Maria, é o Senhor, é Deus. É o Altíssimo, enfim. Tremendo. Isso aí valeria para os seus ouvintes na hora.
Depois foi escrito aqui para todo mundo. Para dar a seu povo conhecimento e salvação. O que foi que o batizador pregou? Um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ele mesmo preparando o caminho do Cordeiro de Deus que iria resolver, vez por todas, o problema do pecado. Mediante o perdão dos pecados. Exatamente isso. Isso que o batizador andava pregando e fazendo. E aqui o Zacarias está enfatizando os benefícios espirituais da vinda do Messias. Lá atrás ele estava mais falando de benefícios civis ou sociais ou como queira. Agora, essa frase, divina alvorada, eu acho muito interessante. Ele fala, verso 78, as ternas misericórdias de nosso Deus, sim, com as quais a divina alvorada nos tem contemplado. Como assim? A alvorada, você sabe, é o amanhecer de um novo dia. Sem dúvida, a vinda do Messias, com tudo o que isso incluía, representava o amanhecer de um novo dia, dia com D maiúsculo, para este mundo. Porém, em vez de nos ter contemplado, desculpem, mas eu sou obrigado a comentar, menos que 0,5% dos manuscritos gregos, de qualidade objetivamente inferior, trazem-nos contemplará, jogando no futuro, seguidos pela nova versão internacional, a linguagem hoje atualizada, contemporânea. Você pode achar que a diferença é pouca, mas eu entendo que a questão aqui é que o Messias já estava no ventre da Virgem Maria. A encarnação já era irreversível. É por isso que aqui nos tem contemplado. Isso aí está no passado. Já está a coisa feita. O Messias está a caminho. E está aí, dar luz aos que estão sentados, guiar os nossos pés para dentro do caminho de paz. Amém. Exatamente isso. Pronto. Aí, o verso 80 diz uma coisa que eu quero comentar. Ele foi sendo fortalecido em espírito. O verbo fortalecer está na voz passiva. Então, óbvio é que uma força exterior está agindo. Naturalmente sobrenatural. E é isso que o próprio anjo Gabriel havia dito. Mas como entender que diz aqui que ele permaneceu em áreas ermas? A tua Bíblia talvez diga desertas, mas não é que era areia, pedra e cacto. É que não tinha habitante. Não era deserto no sentido físico. Eram áreas ermas. Mas como assim? Ele foi apresentado a Israel com 33 anos de idade. Ora, devido à idade avançada dos pais de João, olha, quando será que eles morreram? Os pais podem muito bem ter morrido quando João chegou a ser adolescente, provavelmente antes de ele chegar a ser adulto, que os pais estavam bem velhos, entende? Então, embora sendo filho de Zacarias e, portanto, sacerdote, mas sacerdote só poderia assumir suas funções com 30 anos de idade. Então, João tinha que passar esse intervalo em algum lugar. Se os pais já tinham morrido, poderia ficar na casa sozinho. Aparentemente, casar não casou. O que o texto aqui dá a entender é que João passou a ser tipo eremita. Ele passou tempo assim em áreas sem habitante, sozinho. É isso que dá a entender. Eu acho curioso, mas está aqui. Então, até aí, o caso de João enquanto menino. Agora vamos ao nascimento do Senhor Jesus. Isso se deu no ano 4 antes de Cristo.
Assim entendemos. Eu posso explicar isso, mas não neste momento. Capítulo 2, verso 1 a 3. Ora, aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino estava governando a Síria. E todos estavam viajando para alistar-se, cada qual para sua cidade natal. Quando aqui no verso 1 fala de todo o mundo habitado, podemos entender que qualquer decreto dado pelo Império Romano seria redigido em termos, digamos, grandiloquentes. Então, eles achavam que eles eram dono do mundo conhecido e tal. Entendemos nesse sentido. Fatalmente, o decreto do imperador não ia alcançar o mundo inteiro, fatal. O verso 2 traz uma questão que tem sido utilizada para combater a confiabilidade, a credibilidade da Bíblia. Por quê? Porque a gestão, o governo mais conhecido desse tal Quirino enquanto governador da Síria foi entre os anos 6 e 10 depois de Cristo. E então, uns e outros, não pode, está vendo? Uma contradição na Bíblia, etc. Só que nós temos evidências históricas, subsídios históricos, dizendo que, de fato, Quirino teve duas gestões. A primeira entre 4 e 1 antes de Cristo, e a segunda um tanto mais tarde, entre 6 e 10. Então, não há contradição aqui. Depois lembramos que Lucas declarou que o propósito dele era fazer uma coisa histórica, que segura, tal, para o homem saber exatamente os fatos. Lucas era historiador. Não há por que duvidar da palavra dele. Se ele diz que foi assim, então foi assim. Quirino estava governando Síria, foi a primeira gestão. Então, daí podemos então prosseguir versos 4 a 7. Aqui temos realmente o nascimento do nosso Salvador. Assim, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque era da casa de Davi, isto é, da linhagem, a fim de alistar-se com Maria, que tinha casamento contratado com ele, que estava grávida. Ora, aconteceu que, chegando eles ali, se cumpriram os dias para ela dar à luz. E ela deu à luz o seu filho primogênito. O envolveu em pedaços de pano e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aí, por enquanto, José obedeceu o decreto do império. Ele era da linhagem de Davi e ele tinha que se deslocar até Belém. E de Nazaré até Belém era um bom pedaço. Isso era longe. Como Maria estava quase, quer dizer, ela estava bem pesada, fatalmente, ela veio montada num jumento. Isso não tá escrito em nenhum lugar, mas tem que pensar. Quer dizer, era, sei lá, 150 quilômetros, e era terreno acidentado, a coitada não podia fazer isso a pé. Não tinha jeito. Em todo caso, fosse como fosse, chegam a Belém, provavelmente já querendo vencer o dia. Como todo mundo estava viajando, estava todo mundo afluindo, a hospedaria, que é um pequeno lugar que nem Belém não iria ter mais do que provavelmente uma,
estava totalmente cheio. Então, você tem que entender que essas hospedarias era mais um morro cercando uma área aberta, e lá dentro teria camelo, teria outros animais, teria sujeira, tal e tal. Poderia ter uma área com teto, com cobertura e tal, mas não era o melhor lugar para ninguém dar à luz. Então, como a cidade de Belém está exatamente em cima de lajes de calcário, que isso facilmente faz cavernas naturais, é provável que o estábulo onde Jesus nasceu foi exatamente uma caverna, e um lugar tranquilo, sossegado, limpo, muito melhor para Maria descansar do que na hospedaria. Ainda bem que não tinha lugar. Agora, por outro lado, convenhamos que o Salvador do mundo nascer num estábulo não era o lugar mais privilegiado. Mas quando diz aqui que Maria deitou o filho na manjedoura, e o texto grego traz o artigo definido com manjedoura, então tinha uma manjedoura só no lugar, então não era um estábulo grande, mas que tinha manjedoura, prova que era um estábulo, quer dizer, um lugar onde se guardava animais. E provavelmente teria, assim, palha seca, limpa, enfim, qualquer coisa para servir. Temos que, no entanto, aqui voltar a uma questão muito importante no verso 7, que é a palavra primogênito. Isto aqui é sumamente importante. Ela deu à luz o seu filho primogênito. O fato de Lucas ter utilizado o termo primogênito, escrevendo quando Maria não podia mais ter filho, pela idade avançada, Lucas escreveu em 45. Então, fatalmente, mesmo que Maria ainda estivesse viva, não teria nem a mínima condição de mais produzir filho. Deixa claro que ela teve outros filhos após o primeiro. Caso contrário, Lucas teria escrito unigênito, em vez de primogênito. Unigênito, porque era o único. Você sabe que uns e outros dizem que Maria só teve Jesus, mais nada, não teve nenhum filho com José, blá, 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 blá. Isso não procede. Lucas diz que não. Fosse assim, Lucas teria escrito unigênito. Não escreveu. Ele escreveu primogênito, isso é o primeiro. Ele escrevendo assim, porque fatalmente Maria teve outros filhos. Depois, como de fato temos o nome, 4 homens e pelo menos 2 mulheres, se não mais. Então José e Maria tiveram uma família normal depois do nascimento de Jesus. Prosseguindo, chegamos agora ao verso 8, que são os pastores e os anjos. 8 a 14. Ora, havia pastores naquela mesma área, permanecendo no campo e guardando o seu rebanho durante as vigílias da noite. E de repente, um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram apavorados. Aí o anjo lhes disse: não tenham medo, pois eis que vos anuncio novas da maior alegria, que serão para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu um Salvador, que é Senhor Cristo. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em pedaços de pano, deitado numa manjedoura. Fecha aspas. Em seguida, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e sobre a terra paz, boa vontade para com a humanidade.
se esse pessoal, esses pastores estavam guardando seu rebanho durante as vigílias da noite, e porque estavam revezando. Estavam revezando, vigiando o rebanho. Também, para quem mora lá, isto acontece só em certas épocas do ano. Então, tem certas épocas do ano que são propícias para o pessoal passar a noite fora lá no campo com as ovelhas. De repente, um anjo, que eles ficavam com medo, pode saber. Eu também tinha ficado, com certeza. Aí o anjo, como o Gabriel já em outro momento, não tenho medo, não tenho medo. Eis que vos anuncio nova da maior alegria. Com certeza, nunca antes uma notícia tão alegre do que o nascimento do Salvador do mundo. Nunca antes e nem depois. Essas novas são para todo o povo. Atenção, verso 11. É que hoje. O que é isso? O anjo apareceu de noite. Está no verso 8. Vigílias da noite. Então, quando o anjo, falando hebraico com os judeus, disse hoje, é porque Jesus havia nascido também de noite. Porque judeu começa o dia às 18 horas. Então, se o anjo diz hoje, e se é noite, é porque Jesus nasceu de noite, naquela mesma noite, fatal. Sem dúvida. Na cidade de Davi, isso é Belém, eles moravam ali perto, ou provavelmente moravam dentro, nasceu o Salvador. E esse Salvador é o Senhor Cristo. Agora, aí está explicado, né? Quer dizer, o Messias que estavam aguardando. Agora, nós podemos achar que esse tal sinal não era lá tão grande enquanto sinal, mas pense um pouco. O anjo diz, ok, qual é o sinal? Vocês vão encontrar um bebê envolto em pedaço de pano, deitado numa manjedoura. Agora, primeiro, quantos bebês teriam nascido naquela noite? Provavelmente só um. E quantos bebês que nascessem teriam nascido num estábulo e sendo colocados numa manjedoura? Nenhum, normalmente. Então, o sinal aqui era tranquilo. Eles não iriam achar nenhum outro que preenchesse essas condições. Só Jesus mesmo. Aí o anjo é reforçado por uma multidão, um exército mesmo, sabe-se lá quantos. Glória a Deus nas maiores alturas. Sobre a terra, paz. Quer dizer, o nascimento do Salvador é a maior declaração de paz da parte de Deus para com a nossa humanidade. Pode saber que sim. Também a maior prova de boa vontade para com a humanidade e para com os homens. Só que os homens, no caso, é o vocábulo genérico para homem, o que eu entendo que quando é plural inclui exatamente a razão pela qual coloquei a humanidade. Agora, boa vontade para com a humanidade é a leitura de talvez 1.700 manuscritos gregos. Unicamente seis manuscritos gregos conhecidos de qualidade objetivamente inferior contra 1.700 outros melhores. Esses 6 trazem a quem ele quer bem, como está na nova versão. A linguagem de hoje é atualizada, enfim, a quem ele quer bem. Isso avilta terrivelmente o que os anjos disseram. Eles não disseram isso. Era boa vontade para com a humanidade toda. Não era só para uns poucos que Deus achava que ele queria bem. Isso é triste, isso é lamentável. Aliás, indefensável. A maior prova da boa vontade de Deus para com a nossa raça foi exatamente Jeová Filho ter se encarnado para depois pagar por nossos pecados. Pode saber que sim. Mas os pastores ainda fazem outra coisa. Vamos ler em seguida, 15 a 20. Aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu,
os homens, os pastores, disseram uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos este fato que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e localizaram tanto Maria como José e o bebê deitado na manjedoura. Aí, tendo visto, eles espalharam um relato exato do dizer que lhes foi falado a respeito do menino. Todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes falaram. Quanto a Maria, ela guardava todas essas coisas, refletindo sobre elas em seu coração. Já os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, assim como lhes havia sido dito. Agora, eu imagino que nenhum dos pastores quis ficar para trás, não. Eu acho que foram todo mundo e acho que eles diziam, se Deus está se dando ao trabalho, aí Deus vai cuidar das ovelhas. Pode deixar, vamos lá. Belém não era tão grande assim. E manjedoura, quer dizer, manjedoura já falou, quer dizer, eles foram ver todos os lugares onde poderia ter uma manjedoura. Então, não foi. Como eles eram dali, conheciam cada beco, então provavelmente foram direto ao estábulo onde Jesus de fato estava. Não encontraram dificuldade nenhuma de encontrar o bebê. Agora, a partir do verso 17, você pode dizer, olha, eles são dali. Belém é a cidade deles, lá que eles moram. Eles têm família ali, eles têm casa ali. Então, e também são muito bem conhecidos. Então, eles saíram espalhando o relato. Ora. Foi uma coisa nunca vista naquela cidade. Quer dizer, aquela notícia, então, correu, todo mundo ficou sabendo. 18. Todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe falaram. Sim, pode saber que sim. Sem a maior dúvida. Agora, pense bem. Quantas noites ou quantos dias imagina você que José, Maria e Jesus ficaram naquele estábulo? Eu não estava lá, você sabe, mas olha, a notícia dos pastores, ou é o Messias que acaba de nascer, rapaz, pode saber que no dia seguinte não faltou pessoas oferecendo lugar a José para morar. Olha, pode saber que eles não ficaram lá mais do que um dia. Fatalmente já houve ofertas diversas, todo mundo querendo ajudar. Tanto é que mais tarde, quando os magos vêm, já diz o texto claramente que estão numa casa e não mais não estão. Isso eu não posso provar, mas me parece lógico que isso iria ser em seguida. Agora, quanto a Maria, não é a primeira vez que... Isto é a primeira vez que Lucas diz isso, mas não é a última vez. Outras vezes, Lucas, e só Lucas, e todos os outros três, somente Lucas tem este comentário. Maria, guardando as coisas no coração e refletindo sobre elas, o que me leva a entender o seguinte. A Maria fatalmente era uma das pessoas que Lucas entrevistou quando ele estava preparando para escrever isso. Você se lembra que ele mesmo fala das testemunhas oculares que ele ouviu? Eu creio que a Maria certamente foi uma delas. E ela certamente teria falado a Lucas que ela vinha refletindo tal e tal. Está aqui. Agora que os pastores voltaram glorificando e louvando, podem saber que sim. Agora, a partir do verso 21, aí nós temos realmente os 8 dias, Jesus sendo circuncidado, recebendo o nome e tal e tal. Eu vou deixar isso
para o próximo vídeo, porque aí nós temos a palavra de Simeão, que é muito importante, a casa de Ana, e assim por diante. Por hoje, então, muito obrigado.